Olá pessoal, bom dia. Temos hoje nossa quinta aula nessa, nessa metodologia que estamos utilizando para atender os problemas dessa contingência do coronavírus, que é esses sistemas de aula remotas. Hoje vamos abordar um tema importante do direito internacional privado, que consiste na aplicação do direito estrangeiro. Esse tema da aplicação do direito estrangeiro, ele é importante, pois consiste fundamentalmente no fato ou nas circunstâncias de que o magistrado brasileiro, por exemplo, ele não pode se julgar incompetente e remeter o feito ou uma petição que lhe é dirigida a um juiz estrangeiro, alegando incompetência. O que corresponde a ele fazer, nesse caso, é justamente isso, é utilizar a lei estrangeira que está sendo indicada na petição do peticionário, a partir justamente da questão do elemento de conexão. Como é que esse instituto da aplicação do direito estrangeiro determina justamente as questões relacionadas com a sua aplicação? Em rigor, a lei estrangeira ela é recepcionada enquanto norma jurídica e não como fato. Questão essa relevante porque elimina liminarmente o tema do ônus da prova e evita uma pretensa superioridade ou uma hierarquia em relação à lei do foro. E ela pode ser invocada, essa questão da lei do foro, em qualquer instância. Então, a parte, nesse caso, que alega o direito estrangeiro, deve provar a sua existência e a vigência dessa lei, caso ela venha a ser solicitada. Então, fundamentalmente, o que nós vamos ver é essa abordagem central em torno da aplicação do direito estrangeiro. Esse instituto ele dá lugar ao surgimento de um instituto vinculado ao tema, que é o chamado retorno, que consiste na operação através da qual o juiz nacional, nesse caso brasileiro, ele volta ao direito do foro, ele volta ao direito, digamos, do seu país, no caso do Brasil, ou ele opta pelo um terceiro país, o direito do foro, no caso, o direito original, que foi invocado pelo peticionante, ou opta pelo um terceiro país, seguindo uma orientação da doutrina do direito internacional privado em relação à jurisdição consultada, que pode ser eventualmente aplicada no caso. Então, no caso do Brasil, o nosso direito positivo, as nossas normas sobre direito, elas não admitem o retorno, conforme disciplina o artigo 16 da Lei de Introdução às Normas do Direito dos Brasileiros. Não obstante, muitos autores do direito internacional privado no Brasil admitem em teses a figura do retorno, caso de Clóvis Bevilacqua, Spínola, Valadão, Tenório e os juristas mineiros. Então, existe um caso clássico no direito internacional privado e na doutrina, que é o conhecido caso Fargo. Já na hora da aula, na nossa
aula é virtual hoje pelo Zoom, explicarei com mais detalhe a questão do caso Fargo. Vamos então agora entrar no seguinte tema, que são as limitações à aplicação à lei estrangeira. E a primeira e importante limitação é a ordem pública. Nesse sentido, a ordem pública é uma limitação à aplicação à lei estrangeira. Nenhum Estado aplica uma lei estrangeira que venha ofender a nossa ordem pública. Isso está disciplinado pelo artigo 17 da nossa lei de introdução. Então, quais são as peculiaridades? O que significa essa violação da ordem pública? Por exemplo, as questões relacionadas com fraude à lei. Alguém pratica um ato legal na forma e na aparência, mas com a intenção de burlar uma lei aplicável. A outra figura interessante é o que a doutrina conhece como o favor negotii, que é a prevalência de negócio em favor daquele que participou do negócio de boa fé. Outra instituição dessa disciplina relacionada com as questões dos limites à aplicação é o que a doutrina conhece como o prélèvement, que é um instituto que visa beneficiar o peticionário nacional, em certas situações, em desfavor do estrangeiro. O artigo 10, parágrafo 1º da nossa lei de introdução, indica um caso de prélèvement, que é sucessão em favor do cônjuge ou de filhos brasileiros. Instituições desconhecidas, outro instituto, que consiste fundamentalmente naquele caso de situações nas quais não existe um reconhecimento na legislação brasileira. Enfim, não é? E logo, instituições abomináveis são aquelas incompatíveis com o sentido da justiça, como no caso a poligamia do Brasil, a escravidão, a morte civil, discriminação racial e a morte religiosa. Também, é certo que em alguns estados se aceitam, como a pena de morte, o repúdio e o caso da retorção. Então, hoje, nossa aula aborda esse tema, essa disciplina, e eu vou deixar indicações, já quando nós abordarmos isso especificamente na nossa aula pela noite, no Zoom, relacionada com algumas questões que vamos propor para uma leitura e o entendimento de vocês, com o afã de que vocês aproveitem o conteúdo dessa nossa aula. Então, até logo mais, um abraço.